E agora nós vamos dar continuidade no nosso evento e vamos convidar então a Ana Luísa e o Antônio do Projeto Tutor para falar um pouquinho com a gente. Onde está? Eu não estou com o material nosso. Certo. Eles vão falar sobre padrões comportamentais, físicos, emocionais e espirituais. Boa aula. Oi, pessoal. É covardia, né? Depois desse momento é covardia. Depois da música, com todo mundo com fome, então nós vamos ser bem breves, prometo. Eu quero começar a falar que é um privilégio participar de um trabalho junto com a Brela, a doutora Cari, toda a equipe e a neuromuscular. Nós estamos juntos com a Brela desde 2003, eu e o Antônio, desenvolvendo um trabalho que se chama Projeto Tutor. E que é um projeto, além de ser pioneiro, é um projeto que tem sido construído através desses anos com os pacientes, com os profissionais e com os estudantes. Então nós vamos falar sobre os padrões comportamentais, físicos, emocionais e espirituais. Padrão significa um projeto, método ou sistema tão amplamente utilizado que se tornou padrão. Modelo que se é imitado, copiado, determinado através da cultura, valores, regras e leis. Padrão é tudo aquilo que se espera. E padrão é algo que vai contra, né, ao nosso projeto, no sentido que quebra paradigmas, que quebra um jeito de ser, um jeito que se espera. Nós temos, claro, que corpo, mente e espírito, entendendo como espírito aquilo que não é material, como uma única coisa só. O corpo reflete a mente reflete o espírito reflete o corpo. O nosso trabalho tem 3 vertentes, que são os profissionais, que são os estudantes e são os pacientes. Entendemos como tutor, né, pela definição, é um estaca ou vara que se enterra no solo para amparar uma planta de caule frágil, flexível, volúvel. Ampara, acolhimento, escuta e olhar. Então, a Brela, ela é tão sensível ao sofrimento dos pacientes, dos familiares e dos profissionais, que esse projeto deu origem em 2003, quando a doutora Elga Cristina foi procurar a professora Leila da USP, do Laboratório Apoiar, preocupada como que poderia fazer, o que poderia ser desenvolvido para amparar, acolher esses pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E foi aí que surgiu o Projeto Tutor. Então, quando o título são padrões comportamentais, nós consideramos importante traçar uma diferença dos padrões esperados com a tutoria. Então, os estudantes, se espera tradicionalmente que quem desenvolve o acolhimento e o amparo emocional sejam psicólogos. No nosso projeto se amplia, não é só psicólogos, são estudantes de todas as áreas de saúde. Nós trabalhamos com os psicólogos, agora os enfermeiros, e esperamos ainda esse ano envolver os fisioterapeutas. Por quê?
O paciente com esclerose lateral amiotrófica deve ter o acolhimento, a escuta e o olhar de todos os profissionais, e não só de um profissional específico. Aqui ainda tem vários pacientes me escutando, e isso infelizmente é uma experiência quando vai para um centro de saúde, quando vai para um hospital, o médico não sabe mais o que fazer, fala, vai falar com o psicólogo, né? Quando na verdade é uma atribuição de todos o desenvolvimento desse acolhimento. O psicólogo serve sim no nosso projeto para estar dando uma supervisão, um amparo quando os outros profissionais entram em situações de angústia, de problemas e de dúvidas. Mas não é uma atribuição única do psicólogo esse papel. Os profissionais, nos padrões esperados, ele tem uma relação unilateral. O profissional de saúde é aquele que sabe tudo e o paciente é aquele que vai receber esses conhecimentos. É a tradicional educação bancária. Um sabe e o outro é desprovido de saber. No projeto tutor, a gente desenvolve a relação bilateral. O profissional e o estudante, eles têm o saber, mas o paciente também tem o saber. E é nessa troca de experiências que se constrói o saber. O saber não é privilégio de uma categoria, não é bem o final da palestra do professor Edson, né? Desculpa, José Luiz, quando ele fala do pescador. No padrão comportamental esperado, o profissional se relaciona com o paciente de uma maneira unidirecional. No nosso projeto, de uma maneira dupla, não dupla. O paciente, num modelo tradicional, ele fica numa posição passiva e no nosso projeto, numa posição ativa. Então, a tutoria é a ruptura de posturas e padrões estabelecidos nas relações dos profissionais de saúde com os pacientes, com ela e familiares. Inclusive, quando nós falamos de profissionais de saúde, não só do médico, é porque entendemos que essa relação tem que ser estendida para todos. Quando nós mostramos, né, aquele ciclo, que a tutoria voltada aos estudantes, aos profissionais, aos pacientes, em relação aos profissionais, já teve um fruto esse projeto, que foi minha dissertação de mestrado, em 2008, com a orientação da professora Leila Tardivo da USP e como co-orientadora a professora doutora Elga Cristina, que foi profissionais de saúde na relação com os pacientes com esclerose lateral amiotrófico, aspectos psicológicos e de qualidade de vida. Obviamente que eu não vou falar toda a dissertação aqui, ela está à disposição de quem tiver mais interesse. Mas o enfoque foi entender como que os profissionais que trabalham na neuromuscular e na Umbrella, como que fica essa questão do lidar diariamente, constantemente, com uma doença que provoca tanto sofrimento para todos, né? Como que fica essa questão? Então, o objetivo da minha dissertação foi compreender os aspectos afetivos e emocionais dos profissionais de saúde na relação com os pacientes com ela. E aí já começou uma coisa interessante, que na pesquisa bibliográfica a gente só encontra a relação com o médico. Não há relação com os outros profissionais. Então, psicólogo, fisioterapeuta, todos os outros
ficam de lado. A gente só encontra relação médico-paciente. E isso já induz um jeito de lidar com o paciente. Quer dizer, o único profissional que tem peso é o médico. E o que tem de importante na ABRELE, na neuromuscular, que todos os profissionais têm importância. Então não é gratuito que nós temos espaço para desenvolver esse trabalho. Os instrumentos que foram usados foi entrevista, o método de Rocha, que é um teste de personalidade, e o questionário de vida da McGill. Um dos enfoques foi o processo de adoecer e a noção de sofrimento, né? Então nós temos claro que a doença ela acaba representando uma ruptura da estabilidade psicológica e social, não só do paciente, mas também de todos que estão em volta dele. E que se esse paciente, essa família, não tiver uma sustentação, fica tudo mais difícil. A doença e os profissionais de saúde. O Bryant foi um médico americano, um pioneiro que se preocupou muito com a relação médico-paciente. Então ele reuniu os residentes para discutir essa relação, em que ele tinha como preocupação a humanização dessa relação. Então ele fala uma coisa muito interessante, que a relação profissional-paciente é uma relação desigual na medida em que o paciente busca um saber específico do qual não dispõe, espera a cura ou alívio dos sintomas, procurando ajuda e proteção. O paciente, frente a essa demanda, coloca-se em posição de fragilidade e passividade frente ao profissional. Por sua vez, o profissional é levado a exercer o papel protetor solicitado pelo paciente e familiares, sendo colocado no papel onipotente e reparador. O profissional tem expectativas de reconhecimento por parte do seu paciente. Então, o profissional ligado à área de saúde, principalmente o médico, desde a sua formação, é colocado que ele tem que curar, que ele tem que salvar. Então, ele acaba criando uma expectativa que a função dele é curar. E quando isto não acontece, é muito difícil, de uma maneira geral, entrar em contato com esse sofrimento. Então, Bryant continua a falar que os profissionais de saúde envolvidos em sua rotina de trabalho muitas vezes não se dão conta do sofrimento mental e suas consequências produzidas pelo contato constante com a doença e com a morte. Essas variações nos profissionais de saúde podem influenciar positivamente ou negativamente no lidar com o paciente e sua família, com o tratamento que lhe é oferecido, além de influenciar nas relações intergrupais. Então, o que nós percebemos que todo mundo se preocupa com os pacientes, com os familiares, mas ninguém se preocupa com os profissionais, nesse desgaste que eles sofrem no dia a dia. O Winnicott, que foi um médico pediatra e acabou enveredando como psicanalista, preocupado e percebendo que as doenças eram muito mais de ordem mental e psicológica do que física, ele desenvolveu o conceito de Hoden, o qual tem como significado cuidar, ser continente, acolher. Assim como os profissionais de saúde cuidam de seus pacientes, estes também necessitam ser cuidados. Aí, no meu trabalho, eu fiz uma série de levantamentos na entrevista. Eu peguei algumas falas dos profissionais que lidam com os pacientes com ela, tá? Ligados à neuromuscular. Então, uma das falas dos profissionais, respostas de situações de atendimento que se sentiram ansiosos. Me senti mal. Paciente em coma, precisando fazer exame e o marido não tinha dinheiro.
Fizemos coleta, mas não fechou a ferida na alma dele, de não ter dinheiro para o exame que a mulher precisava fazer. Isso é a fala de um profissional da neuromuscular, obviamente não identificado. Outro, um paciente sem atenção de seu cuidador. Me deixa nervosa os primeiros atendimentos. Quando chegam para receber o diagnóstico de ela, nem sempre temos respostas para oferecer. Estava em casa, tocou o bip e o recado foi que o paciente estava com perigo de vida. Respostas relacionadas a sentimentos de realização dos profissionais. Quando vê o paciente grave e conseguir tirar ele da crise. Quando o paciente consegue o que precisa. São muitas quando um paciente se recupera. Quando percebo que o trabalho tem resultados positivos para o paciente. Quando atinjo meus objetivos. O paciente já tinha falecido, a família vem, devolve os materiais emprestados e vem agradecendo. Isso dá a sensação de missão cumprida, mesmo quando a gente acha que fez pouco e a família acha que fez muito. É gratificante. Geralmente, pacientes que atendo há muito tempo e quando reencontro tem uma relação de amizade. Paciente veio aqui só para agradecer, quando conseguem fazer os exercícios e quando consegue adesão ao tratamento com bons resultados. Esse é o perfil da equipe que trabalha no ambulatório de ela. Então, uma coisa importante que nós percebemos como síntese, que é um grupo coeso e maduro. A maioria dos profissionais estão na faixa de 40 a 50 anos. Então, são pessoas que já passaram por toda uma experiência de vida, que sabem por que estão lá. E o ambulatório de ela tem uma coisa interessante. Ou você se adapta, ou você não se adapta. Ou você se identifica, ou não. Então, as pessoas que ficam lá, existe esse traço em comum de compaixão, de solidariedade e de ajuda. Permanecem no ambulatório, todos têm muitos anos lá. Sentem-se satisfeitos com a profissão, profissionais construíram imagens diferentes em relação aos pacientes, aos próprios colegas de trabalho. A maior parte do grupo capta o sofrimento do outro e a maioria são profissionais introvertidos, mais fechados e com uma qualidade de vida preservada. Então, concluindo, esses profissionais, na minha dissertação, apontou uma necessidade também de se desenvolver um apoio, de uma discussão, que geralmente é feito nas reuniões, de uma maneira informal, mas que se faz presente essa necessidade. A tutoria em relação aos estudantes, nós vimos aqui o Edgar, que tem uma dupla de tutoras que estão indo na casa dele há 4 anos, uma vez por semana, em que o objetivo principal é a escuta, é o acolhimento, em que o Antônio está prestes a concluir o doutorado, em que desenvolve o projeto tutor propriamente dito. Quer falar alguma coisa? Tanto a Suzana quanto a Isana, embora elas sejam um projeto tutor, elas há muito tempo não são mais estudantes, são profissionais. Porque o enfoque do projeto é fazer com que, desde a graduação, que os alunos possam desenvolver a escuta e o olhar, que tanto se falou hoje aqui
nesta reunião, né? Esta ênfase de poder, acima de tudo, não ficar no relacionamento médico-paciente, profissional-paciente, e sim o relacionamento entre dois seres humanos, acima de tudo. Se perdem as hierarquias, se perdem os títulos quando a gente está diante de uma pessoa que está falando de sofrimento. Né? Todo esse acolhimento que a gente tenta dar em termos do projeto tutor, né? A questão dos profissionais de saúde quando vêm nos procurar, devido a todas essas angústias que a Ana está falando, do paciente com todo o seu sofrimento, dos cuidadores com todo o seu sofrimento, a gente tenta, de alguma forma, dar um amparo a esta retaguarda. E um dia nos perguntaram, muito bem, e vocês como psicólogos? Né? Nós também precisamos de uma retaguarda. Né? Porque para que nós possamos dar esta retaguarda, nós também precisamos receber esta retaguarda. Então, na verdade, o que se põe é o seguinte: onipotência não resolve o problema. Eu sei e você não sabe, eu estou no lugar de suposto saber e você está no lugar de quem vai receber o meu conhecimento. E sim, o que nós podemos fazer para que nesta relação possa haver um mínimo de sofrimento e um maior aproveitamento na qualidade de vida. Uma vez um amigo meu, fazendo plantão no SUS, ele era daqueles médicos que mal olhava para o paciente, porque tudo tem que ser para ontem, com 5 minutos tem que resolver como foi colocado aqui. Aí ele estava escrevendo, ele simplesmente chamava o paciente e continuava escrevendo. Aí entrou, ele não viu quem era e fez a seguinte pergunta: o que o senhor tem? Sem bom dia, boa tarde, qualquer coisa que o valha. O paciente vira e fala: ah, doutor, se eu soubesse, eu não estava aqui. Né? Então, foi quando ele pôde erguer o olhar do papel e se direcionar a um ser humano, porque ele não estava falando com papel, tinha um ser humano lá na frente dele pedindo uma ajuda. Né? E nós acreditamos que dentro desse projeto é o que a gente possa estar, até com uma pretensão, vamos ver se a gente vai conseguir isso, de colocar no curso de graduação a questão do desenvolvimento do olhar e da escuta, porque se isso for visto desde a graduação, a hora que se chegar como formado, isto pelo menos pretende que esteja desenvolvido e apurado, seja por que profissional da saúde for, porque a escuta de um médico, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um assistente social é a mesma, quer dizer, o que enfoca é a atenção, é o carinho e esta relação bipessoal. Né? Tem um provérbio interiorano que diz o seguinte: hoje eu estou no copo e você está na garrafa. Né? Quer dizer, se a gente não tomar cuidado, eu posso ficar tão doente quanto aquele que está na minha frente em questões de milésimos de segundo. Portanto, não tem essa diferença. É isso que a gente tenta, de alguma forma, deixar patente dentro deste projeto que já está trazendo frutos em termos do mestrado da Ana, daqui a pouco com a conclusão do meu doutorado, com trabalhos que a gente já levou tanto aqui para o Brasil como para fora do Brasil. E para a gente poder estar encerrando, tá? Então só antes de encerrar o encerramento, a Ana vai falar. Então, gente, só para concluir, a tutoria em relação aos pacientes, né, que esses pacientes, na sua maioria, revelam sinais significativos de angústia, estresse, empregando mecanismos de defesa evoluídos, como racionalização, cisão, certo distanciamento emocional e capacidade de refugiar-se de forma a manter-se estabilizado dentro do seu atual momento de vida. E os tutores não acompanhando esse momento. Então, eu volto a falar, por mim e pelo Antônio, que é um privilégio a gente poder desenvolver o trabalho, né, porque ele é único e sem querer ser demagoga, né, só um profissional, um ser humano como o doutor Acarica dá esse espaço para que se possa quebrar esses paradigmas numa escola de medicina, que é uma mudança
nas relações com os pacientes, com os profissionais, na formação dos estudantes, e é um projeto longo que começou em 2003, quer dizer, nós já temos uma vida aí. E antes de encerrar, entrar em contato com o sofrimento do outro é a capacidade que se tem de se sentir humano em sua totalidade e amplitude. Então, a gente encerra o Antônio e a gente só tem que agradecer a todos pela possibilidade e pelo espaço de poder desenvolver esse trabalho. Muito obrigada. A exposição aqui, com essa mensagem tão bonita do Roberto, né, que em suma, né, desde que a gente faz aquilo com alma e com paixão, principalmente dentro da área da saúde, é um pouquinho do que a gente pode oferecer em termos de amenizar o sofrimento do outro. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, eu sou Fernanda, faço parte da diretoria da Abrela. Eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Do dia 15 ao dia 18 de abril, aqui no Centro de Exposições da Imigrantes, vai estar acontecendo a 9ª Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, chamada REATEC. A Abrela vai estar com o stand nessa feira, e na mesa, na saída, tem os convites para todos. Quem quiser participar, só retirar o convite.
No dia 16 agora de abril, na Neuromuscular mesmo, vai ter uma sessão de cinema, Cine Movie. Quem coordena é a familiar, a cuidadora de um paciente. O filme que vai ser passado será O Diário de uma Paixão. Esse filme vai passar das 14 às 16 horas, então no dia 16/4, e das 16 às 17 horas vai ser aberto para discussão. Dia 26 de maio, vai ter um evento da Abrela para capacitação de recursos, com uma palestra chamada Mantras da Chama Violeta, com o professor Américo Barbosa. Essa palestra, como evento para capacitação, ela vai ter um valor de R$40. Quem quiser participar pode também tirar o convite na Abrela. Mais um último recado, em relação às cantoras que se apresentaram maravilhosamente bem, Ana Paula e Beth, tem o site delas, tá? Então é www.contossagrados, com 2 S, contossagrados.com.br, e a gente pode, pela internet, encomendar os CDs delas. Os CDs das Águas Marias custa R$20 e da Música dos Mestres custa R$25, tá bom?